Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Quem estiver vendo essa aula no YouTube não vai fazer o menor sentido, que é uma aula que faz parte de um programa de aula, né? E essa aula está sendo gravada ao vivo também, o que vai reduzir o tanto de sentido que vai fazer essa aula. Quem está ao vivo comigo aqui está vendo os pepinos que eu estou passando, mas quem está vendo gravado não vai entender. Eu estou com um datashow que desliga de tempo em tempo por mau contato. Então, de tempo em tempo, talvez eu pare e tenha que mexer no cabo. Quem está vendo ao vivo vai só ter uma lembrança desse dia. Né? A gente está numa sala escura, então eu vou apanhar para ver as coisas aqui. Inclusive as pessoas têm pergunta, eu vou torcer para eu conseguir enxergar, que está todo mundo no breu. Mas vamos lá. Essa aula aqui é uma sequência. Né? A gente fez uma aula de interface e navegação no Blender. Agora é uma aula de ferramenta de modelagem, vai ser mais de um vídeo dessa aula. Então esse é o primeiro bloco de gravação desse conteúdo. Tá? E nesse bloco, o nosso intuito é ver seleção de objetos, remoção de objetos, adição de objetos e os tipos de objetos que a gente vai usar, a configuração de objetos, que é quando você cria objetos tem uma configuração, mover, rotacionar e escalonar objetos. Isso é o que a gente vai ver de ferramenta. Eu vou propor um exercício de fixação no final, que é fazer objeto compondo com as peças que a gente vai conhecer agora no Blender. Tá? Para isso, eu vou pedir um projeto novo aqui no Blender, um projeto geral. Padrão do Blender. E eu já tenho a minha primeira questão aqui, que é, tem objetos nessa cena que eu não vou lidar, e que a gente que faz curso de jogos não vai lidar. A gente não tem porquê, no Blender, trabalhar com a lâmpada e com a câmera. Porque a lâmpada e a câmera a gente vai trabalhar no motor de jogos, na Unity. Então a gente vai querer a câmera da Unity e a lâmpada da Unity. Então eu não quero nenhum desses objetos, né? E eu quero apagar eles. Então, para apagar um objeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar esse objeto. A gente tem um menu de seleção aqui, ó. Eu tenho vários tipos de seleção. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nos tipos de seleção, porque vira e mexe elas são úteis de verdade. Eu posso selecionar todos os objetos, eu posso remover a seleção de todos os objetos aqui, ó. Eu posso inverter minha seleção. Aqui seria bem interessante, né? Já que eu quero apagar a câmera e a lâmpada, eu inverti a seleção, ficou exatamente ela selecionada. Então, eu vou ter a seleção em caixa, né? Que é esse box select aqui, que é inclusive essa ferramenta aqui, ó, select box. Se eu clicar e segurar aqui, vai ter outras ferramentas de seleção. Tá? Eu vou ter a seleção em círculo, que é como se fosse um pincel de seleção. Você vai passando por cima e ele vai selecionando. Né? Eu tenho a opção nele de usar né, o botão do meio para tirar a seleção. Eu vou pegar a seleção com nada. Importante para mim aqui, importante é entender que a gente tem o clique de seleção e se eu segurar o Shift, eu vou somar a seleção. Então eu vou selecionar múltiplos objetos. E sempre o último objeto que eu selecionar vai ser o objeto que vai aparecer com o nome escrito aqui, que é o objeto ativo. Isso vai ser importante para a gente no futuro. Já é bom saber. Toda vez que você tiver um objeto selecionado por último, ele é o objeto ativo, ele fica destacado aqui, ele também fica destacado aqui, ó. E ele passa a ser uma espécie de comandante daquela seleção em várias situações. Então isso é bom saber. Tá? Mas aqui o que eu quero é simples. Eu quero selecionar e apagar. E eu estou usando o meu clique de seleção. Tá? Se eu quiser selecionar com outra ferramenta aqui, eu acho que no caso, a ferramenta mais prática para seleção geralmente é a seleção em caixa, que é que vem padrão aqui. Se eu clicar e arrastar, ele já está fazendo essa seleção. Então eu posso selecionar múltiplos objetos desenhando uma caixa por cima. Tá? Vamos lá, vamos selecionar nada. E eu recomendo, de novo, que vocês leiam esse menu aqui. Então, clique de seleção. Shift para segurar aqui segurar o Shift e somar a seleção. Vou selecionar esses dois. Uma outra forma de somar a seleção é você escolher que você quer somar a seleção por aqui, ó. Né? Aqui você tem as opções de qual que é o modo de seleção. Subtrair, inverter, né? Intersecção. Então a gente tem esse modo também. Vou usar o Shift
é o que eu estou acostumado, né? E para apagar o objeto é simples. Para apagar o objeto, você tem uma tecla no PC que é o Delete, ou para quem usa Mac, né, você pode usar o X do teclado. O X do teclado vai te dar a opção de apagar os objetos selecionados. Então, o X ou Delete vão ser teclas de atalho para apagar o conteúdo. Eu vou apagar esses dois objetos porque eu não quero eles na minha cena, né? Então, eu vou ou clicar aqui ou apertar Enter e eu apaguei os objetos, tá? Então, toda vez que eu estiver selecionando um objeto, eu vou estar clicando com o meu mouse, eu vou estar clicando e arrastando. Em alguns casos, mais para frente, vocês vão ver que eu uso bastante também a seleção de círculo. E que a gente tem outras seleções aqui, mas eu uso elas pelos atalhos. Então, a seleção de todos os elementos em cena, vamos lá. A seleção de todos os objetos em cena é a tecla A. Então, isso aqui vai ser a minha seleção de todo mundo. A minha seleção de caixa, ela acontece no B. Então, esse box ou border, deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, box select. É o box. Então, isso são minhas ferramentas de seleção. Então, select all, select box. E eu uso muito o select circle. Tá facinho de lembrar porque é ABC, né? Então fica mais fácil, fica mais mnemônico. Então, uma coisa que acontece é que o A também serve para tirar a seleção de todo mundo. Se eu apertar o A duas vezes, ele tira a seleção de todo mundo. Se eu aperto uma vez, ele seleciona todo mundo. Se eu aperto duas vezes, ele desseleciona todo mundo. O que é muito prático e que eu vou fazer por instinto. E porque eu vou fazer por instinto, eu tenho que falar com vocês e anotar. Porque eu vou estar fazendo e vai parecer bruxaria às vezes. Né? Como é que você fez isso? É porque provavelmente eu apertei um desses atalhos aqui de seleção. Certo? Para apagar, o atalho que eu usei, né, foi o X, delete. Mas seu computador pode ter uma tecla escrito del, ou mesmo, no caso meu, está escrito delete na tecla. Então, fica meio fácil, né? Então, fica meio fácil isso aqui, tá? Turma que está comigo aqui ao vivo, até aqui está tranquilo? Deu para pegar tudo? Alguma dúvida? Ótimo. Então, eu vou apagar todo mundo da minha cena. Certo? Eu vou selecionar todo mundo com a tecla A e apertar X. Confirmei. Não tem mais ninguém na minha tela. Deixa eu apagar esse texto aqui também, porque ele não faz parte do nosso conteúdo mais. Já foi passado. E agora a gente vai para o próximo conteúdo da minha listinha aqui. Então eu selecionei objetos e removi objetos. Agora eu vou adicionar objetos. A gente tem uma lista enorme de objetos. E eles ficam todos no menu de edição. Se vocês prestaram atenção, ou se não prestaram atenção, não tem problema. A minha primeira aula foi sobre visualização, não foi? E a gente tem um menu de visualização, onde tem os atalhos e os conteúdos. Esse segundo momento da aula, que já é o segundo vídeo, começou com seleção, não foi? Que é o segundo menu. E agora a gente vai para adição, que é o terceiro menu. Já dá para imaginar que a próxima etapa vai estar no menu objeto, né? Eu estou realmente lendo o software na ordem para vocês. Fica tranquilo, é isso mesmo. Mas vamos lá. Eu estou adicionando aqui, ó, eu tenho um monte de tipo de objeto, tá? Tudo isso aqui é categoria de objeto. Eu vou adicionar todos, mas só porque eu acho divertido, tá? Então a gente tem um objeto do tipo malha. Aquele cubo que a gente viu é um objeto do tipo malha. Ele vai ter o íconezinho dele, vai ter esse formato triangular, e quando entrar vai ter esse triângulo com as pontinhas. É um objeto do tipo malha. Ele tem exatamente o que compõe um objeto 3D. Ele é feito de vértice, ele é feito de edge, ele é feito de face e ele é feito de normais. É o objeto que a gente vai usar primordialmente para fazer jogo.
A gente vai ter um objeto do tipo curva. Deixa eu adicionar um objeto do tipo curva, um círculo. Esse é um objeto vetorial, ele é feito de curvas. Então, se eu selecionar aqui um ponto dele e começar a me mover, ele vai ser uma forma curva orgânica, né? Então, ele não é tão interessante para a gente como ferramenta de modelagem nesse período, mas ele vai ser bem interessante mais para frente, porque ele consegue influenciar objetos do tipo malha. Então a gente não vai usar ele no primeiro período, a gente vai usar ele futuramente. Mas é bom saber que o Blender faz desenho 2D e que ele faz desenho vetorial também. Vamos adicionar o objeto do tipo Surface. Surface é um tipo de modelo 3D, que ele é um meio do caminho entre o 3D e o vetor. Então ele é um meio do caminho entre a malha, que tem os vértices, porque ele tem a forma 3D, a normal, mas ele também vai ter essa forma de deformação orgânica. Isso não vai ser compatível com os motores de jogos e, portanto, a gente não vai utilizar. Mas é um tipo de objeto que o Blender tem. A gente vai ter objeto do tipo Metaball, que é super divertido de trabalhar com um objeto Metaball. Quando você tem dois objetos do tipo Metaball, eles grudam igual uma geleca. Mas esse objeto, ele não é compatível com o motor de jogo, então a gente não vai usar ele também. Vamos adicionar um objeto do tipo texto. O objeto do tipo texto é literalmente um texto, onde eu posso escrever o texto e mudar a fonte, essas coisas. Esse é um objeto do tipo vetorial. O objeto vetorial não é compatível com o motor de jogos. Mas no caso do objeto texto, a gente não consegue exportar ele diretamente para o motor de jogos, mas talvez a gente consiga fazer alguma adaptação. A gente vai aprender como usar o vetor para modelos 3D no Assets 2. Então, eventualmente, a gente vai chegar lá e vai poder usar o objeto do tipo texto para criar os textos de um jogo. Nesse semestre, não está coberto nesse semestre, mas no futuro a gente vai trabalhar com o objeto do tipo texto. Vamos adicionar mais um objeto aqui. O objeto do tipo volume, eu não vou ter nem como fazer ele aqui. Ele é para fazer fumaça. Então é um objeto que depende de uma simulação física para acontecer de fato. Ele é para simular o volume de fumaça. Novamente, ele é completamente incompatível com o motor de jogos e, portanto, a gente não vai usar ele no curso. Mas já tem motores que têm objetos do tipo volumétrico dentro deles, né? A Source, né, a Unreal, tem como produzir o objeto do tipo volume, uma coisa que parece fumaça. A maioria dos jogos usa isso com imagens e partículas, então eles não usam um objeto para dar esse efeito, né? Então é uma coisa relativamente nova no mercado de jogos. Vamos adicionar o próximo. O próximo é um objeto de desenho animado. Porque no Blender você pode fazer desenho animado e você faz desenho animado no espaço 3D. É bem louco. A gente não vê isso no curso de jogos. Então, se vocês quiserem ver por conta própria, fica à vontade. Isso não está previsto em nenhuma das nossas disciplinas e é muito legal. Eu já trabalhei com isso, é incrível, é uma ótima ferramenta para fazer desenho animado e eu adoro ela. Mas, infelizmente, ela não faz parte do nosso curso e a gente não vai usar isso. Vocês estão vendo um padrão? Vocês estão vendo um padrão já? Aqui, ó, esse é um objeto de controle. Esse é um esqueleto. A gente chama de armature. E esse objeto é o que a gente vai usar para animar personagem no curso. Então a gente vai usar muito esse objeto. Principalmente em modelagem de personagens. Tá? É um objeto do tipo esqueleto e a gente vai usar lá. Mas a gente vai usar em vários outros objetos que precisam deformar. E você deforma objetos em jogo usando esse tipo de objeto, o armature. Então esse objeto é importante e a gente vai usar ele bastante. Eu vou adicionar um objeto do tipo vazio. Eu pulei o látice. Eu pulei o látice, peraí. Látice é um objeto de deformação. A gente não vai usar ele no curso porque ele não é compatível com jogos. Mas imagina que eu posso colocar um objeto dentro dessa caixa e essa caixa vai deformar o objeto que está dentro dela. Isso é feito geralmente para deformação muscular em animação. A gente não está fazendo animação, a gente está fazendo jogo. Então,
a gente não vai usar o objeto do tipo lights. Vamos colocar ele para cá. Vamos adicionar um objeto do tipo empty. Esse objeto é bem legal. A gente vai usar ele em jogos. Ele é uma coordenada vazia. Você vai usar isso muito no motor de jogos, principalmente no motor de jogos. Quando você tiver que fazer uma família de objetos dentro de um motor de jogos, é comum a gente jogar dentro desse objeto, então é um objeto vazio, e eu consigo jogar outros objetos dentro dele, né? Então ele vira uma espécie de controle master para outros objetos. É muito útil, a gente usa isso demais em jogo, mas provavelmente a gente vai fazer isso direto no motor, que tem um objeto idêntico. E não faz diferença se você criar ele aqui ou criar lá. Realmente não faz diferença, é totalmente compatível e é bem legal. A gente usa bastante, eu uso demais. A gente tem o objeto do tipo imagem, a gente vai usar isso bastante. O objeto do tipo imagem é o que a gente usa como referência para as nossas modelagens. Eu peço que vocês tenham referência de modelagem, e eu peço inclusive que vocês entreguem as referências nos trabalhos. A gente não vai modelar de imaginação, isso está vetado no curso, tá? A gente vai modelar sempre baseado numa referência para a gente poder ter um terreno comum e eu poder ver se a qualidade do seu modelo está no caminho certo. Se você estiver fazendo uma coisa que está só na sua mente, eu não consigo enxergar a sua mente. É o famoso caso. Eu peço para modelar um carro, você está imaginando um Chevette, eu estou imaginando uma Ferrari. E aí a nota fica ruim, você fica assim, mas por quê? Né? Por que será? Porque realmente a gente não está alinhado, tá? A gente vai usar isso. Deixa eu colocar aqui uma imagem aqui, ó. Então você consegue adicionar uma imagem dentro do espaço 3D e usar ela como referência para modelagem, tá? A gente tem os objetos do tipo luz. Aqui tem dois tipos de objetos do tipo luz. Eu vou colocar só um aqui, tá? Vou colocar um spot, tá? É compatível com o jogo, tá? É compatível. As lâmpadas que a gente coloca no Blender, os motores de jogos vão ler, mas as configurações não são compatíveis. Então, mesmo que ele entenda o objeto e o tipo do objeto, as variáveis de configuração não são iguais. Então, geralmente, a gente usa as lâmpadas do motor de jogo e não do Blender, tá? Mas não é porque não é compatível, é porque ele é parcialmente compatível. Ele é compatível como objeto, mas não é compatível como configuração. A mesma coisa a câmera. O objeto do tipo câmera, ele é compatível com a Unity, é possível levar a câmera do Blender para a Unity, mas as configurações são diferentes, então provavelmente a gente vai querer criar essa câmera no motor de jogo, tá? Mas é compatível, se você levar um objeto que tem uma câmera no Blender, a câmera vai aparecer no motor também, tá? E aí a gente tem o speaker, que não é compatível com a Unity, mas no caso do Blender, você pode criar realmente uma fonte de som e quando a câmera aproxima vai ouvir melhor aquele som. A gente tem a mesma tecnologia em jogos, mas esses objetos eles não são parecidos. Então a gente não consegue criar um speaker no Blender e levar ele para a Unity. Então a gente não vai usar esse objeto. A gente tem os campos de força, tem vários campos de força aqui. Eu vou criar um vento aqui. Isso aqui depende da física do Blender para acontecer. Todos os objetos que dependem da física do Blender para acontecer não vão funcionar na Unity, porque são motores diferentes. É uma coisa que a gente tem que colocar aqui. O Blender, apesar dele não ser mais um motor de jogo, quando você instala ele, ele tem tudo que o motor de jogo precisa para se tornar um motor de jogo. Ele só não tem a parte de build, né, de jogo, que é o que o pessoal que fez um fork do Blender, que chama UpBGE, fez. Eles pegaram o Blender e colocaram o exportador de jogos lá. E mais algumas ferramentas para facilitar a programação. Mas aí isso torna o quê? O Blender cheio de recursos físicos real-time que não são compatíveis com a Unity. Que é uma pena, mas é a vida. Então a gente não vai usar os objetos do tipo campo de força. E finalmente a gente tem a coleção. A coleção, na verdade, é todo conjunto de coleção que você faz aqui, você pode adicionar uma cópia daquela coleção na cena. Então, se você fizer um asset com 20 objetos, em vez de você duplicar todos os 20 objetos, você pode duplicar só a coleção onde eles estão inseridos. O que é muito útil para a gente poder montar coisas repetitivas, né? Então, é bem legal. E olha que legal, esses são os objetos do Blender. Eu adicionei todos os objetos no menu de edição. Mas, de fato, a gente não vai usar a maioria deles. O que a gente vai usar, basicamente, nesse semestre, é objetos do tipo malha,
e objetos do tipo armature. Então é isso que a gente vai usar nesse semestre, de fato. A gente também vai usar as referências, tá? Mas lembrando que a referência a gente não está usando como modelagem, está usando como referência só. Então a gente não vai criar uma imagem de referência e levar essa imagem de referência para a Unity. Né? A gente vai criar só para as avaliações. Né? Mas na prática, o que a gente vai levar para o motor de jogo são esses dois objetos. Simplificou? Não sei. Mas pelo menos reduziu muito o que você vai usar nesse menu. E é melhor que seja assim, tá, gente? Esses objetos todos, mesmo se tiver como tornar eles compatíveis, a maior parte do que a gente vai usar em jogo é malha. Então é um objeto que a gente tem que dominar bem. Então é importante que você se concentre nesse tipo de objeto. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Tá, então vamos ver do objeto que a gente vai trabalhar, que é o objeto mesh, quais são os tipos de objeto que eu tenho na malha. Então, em malha, eu vou ter o objeto plano. Vamos puxar ele para a esquerda aqui. Ó. Eu vou ter o objeto cubo. Eu vou ter o objeto círculo, que está vazio, mas daqui a pouco eu explico por quê. Eu vou ter o objeto do tipo esfera. Eu vou ter o objeto do tipo icoesfera, que, se vocês observarem, é uma esfera, mas ela é toda triangular. Ela não é quadradinha, ó, é toda triangular. Quando eu falo quadradinha, é isso aqui, tá, gente? Quando eu falo triangular, é isso aqui. É o formato das faces. Tá? Eu vou ter o cilindro. E eu vou ter a rosquinha. Essas formas aqui, elas são as primitivas geométricas. Tá? Todo software 3D tem que te dar elas. Ou pelo menos a maioria delas. Tá? Eu acho que todos dão. Se você vai lidar com outro software 3D, essa é a primeira coisa, identificar como é que você acrescenta uma geometria. Não tem como eu modelar sem adicionar uma geometria primeiro. Eu não tenho como criar modelo sem matéria, né? Sem vértice, sem edge, sem face. Então eu preciso adicionar para começar a modelar. Tá? Além desses objetos, eu vou ter em malha o objeto grid, que você olhando assim, você vai assim, tá, mas esse objeto grid está igual ao plano. Quase. Se eu entrar dentro dele, ele é todo cortadinho. E o plano, ele não vai ser cortadinho. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar a diferença de um para o outro. Então, o grid, ele é todo fatiadinho e o plano não. Curiosidade, quando você adiciona um plano na Unity, ele automaticamente é um grid. Eles têm as razões deles. Mas, pra gente, é caso a caso. Dependendo da situação, eu vou querer um grid, dependendo da situação, eu vou querer um plano. É um objeto bem útil, mas ele já não é uma primitiva geométrica, ele já é um objeto adicional. Outro objeto adicional aqui, um objeto extra, é o mascote do Blender, que é um macaquinho, que chama Suzanne. É muito importante que o seu software 3D tenha um objeto de teste, para a gente poder testar rápido coisas como shader, material, física. E objetos complexos como um ser humano, eles têm muitas partes intrincadas que não dá para testar bem se você adicionar uma esfera. Então, a maioria dos softwares dá um bule de chá, que é um objeto que na história da computação, ele foi o primeiro objeto de formas complexas modelado. Então virou uma tradição que o software 3D deu um bule de chá. O Blender resolveu dar o mascote dele, até porque a gente faz muito personagem. É bom que tenha uma coisa que pelo menos lembre personagem. E eu gosto que eles deem um mascote dele. É legal, e a maioria das aulas da gente, a gente vai ver esse macaco. É quase a aula de macaco esse curso, né? Mas esses são os objetos que a gente tem. Todos eles podem ser usados para modelar, todos eles podem ser usados para fazer os assets de jogo, mas vocês vão ver que, primordialmente, a gente usa mais cubo e cilindro para modelar.
São as formas mais recorrentes. Né? Se você olhar ao seu redor, né, observar o computador que está na sua frente, o monitor que está na frente, o teclado que está na sua frente, a mesa está na frente, os pés de mesa que estão na sua frente, é tudo cubo com uma transformação. Nem tem cilindro ainda. Agora, se eu pegar meu copo d'água que está aqui comigo, é um cilindro. Certo? Tranquilo? Então, deixa eu adicionar um objeto aqui e mostrar mais um aspecto da criação do objeto. Inicialmente, eu só adicionei o objeto. Mas toda vez que você adiciona um objeto, você pode ajustar as configurações dele antes de encerrar esse processo de edição. Eu vou adicionar, por exemplo, um cilindro. O meu cilindro, ele pode ser editado no menu que está aparecendo aqui no cantinho. Ó. Esse menu no cantinho aqui, ó, ele é o ajuste da última operação. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse menu ele só serve uma vez, depois ele vai sumir e nunca mais ele vai voltar. Ele é o quê? Ele é a última coisa que eu fiz. E a última coisa que eu fiz foi adicionar um cilindro. Se eu mover, a última coisa que eu fiz foi mover. Então esse menu virou mover. Se eu mudar de tamanho, a última coisa que eu fiz foi mudar de tamanho. Então esse menu virou mudar de tamanho. Isso é importante porque quando a gente adiciona um objeto, como um cilindro, então ele aparece aqui no cantinho, né, no cantinho esquerdo. Se você não estiver vendo, tá? Ele chama Adjust Last Operation, tá? Se você não estiver vendo ele. Adjust Last Operation é o nome dele. E ele tem essas configurações todas de tamanho, de número de cortes, de como que ele é preenchido. Então ele tem uma série de informações aqui que eu posso editar. Eu posso, por exemplo, jogar ele só com 3 cortes. Um cilindro com 3 cortes virou uma forma completamente diferente, não é? Eu posso fazer ele com 5 formas, fazer um pentágono. Eu posso aumentar o raio dele. Vamos pôr 5 metros. Eu posso mudar o tipo de preenchimento que ele tem. Inclusive, ele pode ser vazado, se eu quiser. Eu posso fazer ele vazado. Né? Então, essa é uma etapa muito importante da edição do objeto. Uma vez que você adicionou o objeto, já tem alguma operação que você quer ajustar? Então, essa é a hora. Depois fica mais difícil ajustar, porque depois você vai ter que ajustar modelando. Então, é bem mais trabalhoso. Por exemplo, se eu quiser esse objeto vazado, e eu fiz ele preenchido, quer dizer que eu tenho que entrar lá no modelo e apagar as faces que eu não quero. Então, eu criei trabalho para mim. Tá? Então, isso é um controle importante de saber. Toda vez que você adicionar um objeto, confere se ele está num aspecto legal. A gente vai voltar nisso, porque eu vou adicionar vários objetos durante o semestre, então a gente vai voltar nisso com calma, mas é algo muito importante. Eu vou adicionar um segundo cilindro aqui, ó. Vou adicionar um segundo cilindro. Ele herdou as configurações. Ele herdou as configurações. Então, deixa eu colocar ele aqui com 8. E deixa eu aumentar o raio dele aqui, para ele ficar maior, assim. Né? Então, eu tenho essa alteração de configuração. Então, toda vez que eu criar um objeto, eu vou lá, vou conferir, e ele vai herdar minha última configuração naquela seção. Se eu fechar o Blender e abrir de novo, ele reseta as configurações. Tá? Mas ele está herdando. Então, se eu tiver que fazer 20 cilindros de 8 vértices, eu vou criar um, todo cilindro novo que eu puxar vai ter 8 vértices também. Eu não tenho que ficar ajustando de novo. Né? Eu vou ajustar quando tiver variação. Tranquilo? Pergunta, Oba. Da mesma família, né? Então, se você criou um cilindro, naquela seção, enquanto o Blender estiver aberto, todo cilindro daquela seção vai herdar sempre a configuração do último, né? Então, se você adicionar um cubo, depois adicionar um cilindro, esse cilindro vai herdar a configuração anterior. Deixa eu mostrar isso para você. Então, vou adicionar um macaco, obviamente. Adicionei um macaco. Agora eu vou adicionar outro cilindro. Tá vendo? Ele herdou as configurações ainda. Enquanto eu estiver com o Blender aberto,
ele vai herdar essas configurações. Se eu fechar o Blender, vou fechar o Blender e vou abrir o Blender de novo. Vou fazer a mesma coisa, vou apagar todo mundo e vou adicionar um cilindro aqui, tá? Adicionar cilindro. Está minimizado aqui, ó, vou puxar 32 vértices. Esse é o padrão, tá? Certo? Então aqui vem a primeira observação de cuidado. 32 é extremo, é muito vértice. A gente vai trabalhar com 32 para baixo. Um erro muito comum é a pessoa ver que a coisa está facetada e ela querer aumentar isso aqui para isso ficar liso. E a pessoa fazer um objeto que é muito pesado. Em jogo, esse número de faces pesa, vai limitando o número de coisas que você pode ter em cena. Um processador de vídeo, uma placa de vídeo, ele tem um limite de triângulos que ele consegue rodar simultaneamente. Então você consegue rodar, sei lá, meu PC consegue rodar cerca, sei lá, de 2 milhões de triângulos simultaneamente, por exemplo. Se eu fizer um objeto com esse tanto de corte, eu reduzi o número de objetos que eu posso ter em cena, porque ele tem corte demais. E não é assim que eu vou deixar o objeto lisinho. Eu vou deixar o objeto lisinho usando o shader. É o shader que vai falar que o objeto é liso ou ele é áspero. Então não é assim que eu vou fazer. Então a gente tem que pensar que 32 já é muito, tá? A gente provavelmente vai fazer a maior parte dos objetos com 8 ou 12 cortes. Porque a gente está fazendo modelos low poly, com poucos triângulos, com poucos polígonos. Então, quando vocês estiverem criando objetos nessa etapa, primeira coisa, adicionar um cilindro, adicionar um círculo, adicionar uma esfera, vocês vão reduzir o número de cortes. Isso é uma boa prática para a gente. Beleza? Tranquilo? Vamos adicionar uma esfera aqui para mostrar o mesmo processo. Vou adicionar uma esfera. Mesma coisa. Se eu quiser fazer lisinho, eu não posso ficar aumentando isso aqui. O ideal é eu trabalhar com esferas que tenham poucos cortes. Eu acho que eu vou fazer inclusive 12 por 8, assim, ó. E no sombreamento é como a gente deixa isso liso. Quando a gente clica com o botão direito, né? A primeira opção, inclusive, é deixar lisinho, ó. É a primeira opção do menu. Quando você clica com o botão direito, deixa lisinho, para não ficar com aquelas faces marcadas. E é bem mais leve. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem jogar é observar os cantos dos modelos. Vocês vão começar a identificar as quinas de modelo de personagem, de objeto. Começa a olhar pela silhueta dos personagens. Vocês vão começar a ver os cortes. E quanto mais para trás vocês voltarem na história do jogo, mais fácil fica de ver, porque menos triângulos tinha. Mas mesmo em jogo moderno, a gente consegue, dependendo do zoom, enxergar essas arestas. Você vai começar a ver aonde que estão os triângulos daquele modelo. Certo? Tranquilo? Respondeu a pergunta? Tá. Então, eu apaguei esses caras aqui. Outra coisa importante, tá? Isso é importante pra gente. Eu vou adicionar um novo cilindro, tá? E aí vai entrar uma regra nossa de trabalho, que é importante vocês fixarem quanto antes. Então eu já vou começar a falar. Quando eu adiciono um cilindro, o preenchimento padrão do cilindro é um negócio que chama N-gon. N-gon é qualquer face que tenha mais de 4 lados. Ou seja, pentágono, hexágono, heptágono e assim por diante. Tudo que tiver 5 ou mais, a gente vai chamar de N-gon. É um polígono com N faces. Tá? Tudo que tiver 4 faces, a gente chama de quad. E tudo que tiver 3 arestas, né? Então aqui é 5 arestas, 4 arestas, 3 arestas. A gente vai chamar de tris. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante. Isso aqui é uma forma que é meio imprevisível para jogo. Então a gente vai evitar usar N-gon a todo custo. Inclusive, na matéria, ele é um critério de remoção de ponto. Tá? Então, quando eu adicionar um cilindro, obrigatoriamente, ou eu vou tirar o preenchimento, ou eu vou deixar o preenchimento de triângulos. Tá? Para evitar esse erro. Tem como corrigir, se você esqueceu, tem como corrigir, não é difícil corrigir, mas se você modelou, vamos supor que você fez um objeto que tem
500 cilindros. E você esqueceu em 500 cilindros de colocar o preenchimento triangular. Quer dizer que você tem que caçar esses tenigons todos e arrumar. Dá muito mais trabalho do que você, no primeiro cilindro que você colocar, já marcar que ele tem triângulo. Em toda seção que você colocar um cilindro, colocou um cilindro, já marca que ele é triângulo. Que você evita esse erro no futuro. Tá? Tranquilo? Uma coisa, caso eu faça uma operação depois de aparecer o menu de mudar as coisas, né? Eu faço outra operação, ele some. Eu consigo abrir? Não, é o que eu falei. Ele é a última operação que fez. Qual é a última operação que você fez? Foi mover? Então o menu que está lá é mover. Ele não tem como voltar, por quê? Esse menu apresenta apenas a última operação que você fez. Mas tem algum outro menu então que eu consigo? Não, esse menu ele não vai voltar. Você vai ter que adicionar um novo cilindro para esse menu voltar. Tipo, aquele cilindro que você criou, ele tem aquela configuração. Se você tem que mudar ele, a gente vai ter que entrar no modo de edição dele e modelar ele de fato. Por isso que é importante, por isso que eu estou falando tanto sobre isso. Porque é uma ação que você fez e se ela der errado, você vai ter que fazer essa ação de novo. Tem uma pergunta aqui. Eu queria perguntar, o triângulo plano é emitido até para cubo? Cubo é quad. Você pode? Cubo é naturalmente quad. É o que vai estar no lugar do triângulo. Vamos lá, vamos adicionar um cubo. A sua pergunta é sobre cubo, como é que faz quando é um cubo? Quando você adiciona um cubo, ele não tem a opção de preenchimento. Porque todo preenchimento do cubo é quad. E essas formas aqui, gente, essa forma aqui é a nossa forma principal. A gente quer que o modelo seja feito o máximo possível de quads. Então, um cubo ele é só quads, não tem que fazer nada nele. Ele está pronto. O cilindro é complicado, porque o cilindro ele tem esse topo e esse topo ele tem muitos cortes. Não dá como para prever quantos cortes você vai querer. Então eles têm que criar uma opção que seja mais ou menos garantida. O triângulo é a forma mais garantida que a gente tem no 3D. Tudo em 3D vai ser transformado em triângulo na placa de vídeo. Então é uma forma garantida. Mas para modelagem, a gente tem muito mais opções de trabalho e é muito mais confortável, muito mais fácil de gerenciar deformação, transformação e construção sem trabalhar com quad. Então a verdade é que a gente vai trabalhar primordialmente com quads, vai colocar triângulo onde não tem jeito e não vai usar Enigon para nada. Tá? Nada, nada, nada. Tranquilo? E aí vocês vão ver que cada objeto desse, quando você adiciona, cada objeto aqui vai ter um menu diferente de configuração. Tá? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então aqui ó, a gente já viu configuração de objeto e o Adjust Layer Separation. Agora a gente vai ver as transformações de objeto. Então eu vou adicionar aqui um macaco. O macaco vai ser melhor para explicar algumas coisas, onde é que é a frente, onde é que é atrás, tá? O Blender ele tem ferramenta de movimento, de rotação e de escala. A gente consegue achar essas ferramentas tanto aqui quanto aqui, tá? Então a gente tem ferramentas de movimentação, rotação, escala e um conjunto com todas elas. Só que eu não vou usar isso, porque isso, gente, toda vez que eu gravo OBS, meu Blender trava exatamente na hora que eu começo mexendo nesse recurso. Toda vez que eu ligo esse negocinho aqui, na gravação do OBS, ele trava. Mas bom, vamos adicionar de novo. Vamos adicionar o macaco de novo. Eu não vou usar essas ferramentas, tá? Mesmo. Não vou usar elas. Elas são boas, eu não estou falando que vocês não podem usar, mas o que eu vou usar são as transformações que eu tenho aqui, ó, em Transform. Então, como eu comentei com vocês, na aula anterior que eu gravei, eu fui no menu View, nessa eu fui no menu Select, no menu Adição e agora estou no menu Objeto. E eu estou na primeira opção do menu Objeto, que é esse conjunto aqui, ó, Move, Rotate e Scale.
Antigamente no Blender, move chamava grab. E aí, até hoje eu ainda chamo de grab, gente. Foi mal, eu estou muitos anos, eu sou velho. Eu estou muitos anos no Blender. Pois é. Então, a gente tem grab, seria o nosso move, com o atalho G. Então, se eu apertar G aqui, ó, o modelo vai ficar branco e o meu cabeçalho vai mudar. Vocês vão ver que o meu cabeçalho vai aparecer uns números aqui, ó. Vamos lá? Então, a turma que está ao vivo comigo, vocês estão vendo que virou número ali? No cabeçalho? Vamos de novo. Aqui onde estão essas opções de ferramenta, vai virar número. Ó, apertei G e olha só, presta atenção quem está comigo aqui ao vivo, quem está ouvindo a gravação, Deus abençoe você demais. Eu vou apertar G, mas eu não fico segurando o G. Olha minhas mãos aqui, ó. E observa que aonde eu mostrei no cabeçalho, virou número. Vocês estão vendo? Tá DX0, DY0, né? Vamos levar o macaco até lá, ó. Aqui, ó. Isso é o tanto que eu estou movendo nos 3 eixos. Então, eu estou movendo em x, y e z ao mesmo tempo, que são as coordenadas, né? A coordenada de z aqui é para cima, a de y é a profundidade e a de x é a largura. Então, aqui, ó, ele está falando quanto que eu estou movendo em cada uma das direções. Porque eu estou usando atalho, eu tenho uma série de vantagens que eu gosto de usar na minha vida. Uma é eu poder falar qual que é o valor que eu quero mudar. Então, se eu quero mexer 5, eu aperto 5, ele vai mover 5 nos eixos. Se eu falar que é 5 no eixo Y, ele vai mover 5 no eixo Y. E como é que eu fiz isso? Eu apertei grab, apertei o valor e apertei a letra do eixo Y. Isso permite que eu faça movimentações precisas. Se eu apertar Enter, eu confirmo. Se eu apertar ESC, eu cancelo. Vou cancelar. ESC. Vou fazer de novo. Grab em Z, o valor de 1. Ponto. 1. Ponto 125. Então eu posso entrar com valor. Isso é muito bom pra gente. A gente que faz cenário em jogo, com frequência as coisas têm que encaixar precisamente no cenário. Com frequência tem que ir lá e mover a coisa numa quantidade precisa. Então isso é muito útil, que eu possa pegar uma parte encaixada no cenário e mover exatamente até a próxima etapa de encaixe. É bem útil. Então eu tenho esse grab. De novo, eu posso mover aqui para qualquer eixo. Eu posso só escolher o eixo também. Se eu apertar Y, ele vai mover em Y. Se eu apertar Z, ele vai mover em Z. Se eu apertar X, ele vai mover em X. Então, uma vez que eu apertei G, eu posso apertar na sequência X ou Y ou Z, que ele vai pegar o eixo. Ó. Então, vamos lá, grab em X. E eu não preciso desfazer nem cancelar. Se eu trocar de eixo, ele já troca automático. Ó. Enquanto eu não confirmar, eu estou dentro dessa ação do grab. Né? Eu também posso entrar nessa etapa aqui com algum valor. Né? Então, eu posso entrar com valor numérico. Posso entrar com valor numérico. Né? Eu posso entrar com um, com o outro, eu posso entrar com os dois. Tranquilo? Suave? E, se eu apertar... eu vou fazer uma coisa aqui, gente, só para... Se eu apertar aqui, ó, vamos lá. O mesmo G. Só que agora, em vez de apertar X uma vez, eu vou apertar X 2 vezes. Ou Y 2 vezes, ou Z 2 vezes. Se eu apertar, ó, grab em Y uma vez, ele está movendo no mundo, né? Então ele está mexendo aqui, ó, no meu chão, tá vendo? Agora, se eu apertar Y outra vez, ele vai mover em relação ao objeto. Isso aqui é a diferença entre 2 tipos de coordenada que a gente vai trabalhar. Uma coordenada que a gente chama de coordenada global e uma coordenada que a gente chama de coordenada local.
A coordenada local é o do objeto. A minha Suzane, ela tem uma frente. Não importa o tanto que eu girar ela, a frente dela continua no mesmo lugar. Então, a frente da Suzane, ela é local. Mas o meu mundo possui também um eixo Y impresso no chão, tá vendo? Esse Y impresso no chão é o Y global. E quando eu alterno entre apertar uma vez e apertar duas vezes, eu estou alternando entre mover localmente e globalmente. Na verdade, na ordem é mover globalmente primeiro e localmente segundo. Se eu apertar 3 vezes, eu cancelo. Então, X uma vez local, X... Não, vamos lá, de novo, falei errado. Grab, X uma vez global, X 2 vezes local, X 3 vezes cancela. Tá? Então, a gente consegue usar esse tipo de comportamento. Grab em X, Y, Z, grab em X 2 vezes, Y 2 vezes e Z 2 vezes. E 3 vezes seria aqui global, global, local. E eu não vou escrever X 3 vezes para não ficar mal. Vou escrever 3X, só para... Y 3 vezes e Z 3 vezes. Então, seria o cancela o eixo, né? Cancela eixo. Beleza? Tranquilo? Deixa eu complicar então um pouquinho. Vamos mostrar uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos supor que eu fiz um plano. Vamos fingir que eu fiz um plano. E eu não quero que o plano desgrude do chão. Eu quero mover ele, mas eu não quero que ele saia do chão. Eu quero mover ele ao mesmo tempo em X e em Y, mas eu não quero mover em Z. Eu consigo dar o grab e apertar Shift Z, que elimina o eixo. E aqui, ó, eu estou movendo ele, mas ele está grudado no chão. Que é muito útil para a gente. A gente vai fazer cenário, é muito útil saber que a coisa está grudada no chão. Então, a gente ainda tem essa opção de Shift mais X, Y ou Z, que vai eliminar um eixo. Isso é muito legal para a gente poder controlar o objeto. Essa é a primeira transformação. Você criar um objeto e falar, mas eu quero esse objeto nesse lugar. Então, isso é movimento. Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo comigo aqui? Posso ir para a próxima transformação? Então, a próxima transformação é a rotação. O que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui por rotate. E aí a mesma coisa. Se eu apertar R em X, eu estou girando ele em X. Se eu apertar R em Y, eu estou rodando ele em Y. Né? Vamos adicionar a Suzane de novo aqui. Então, ó, rotate. Se eu apertar rotate, ele está no meu ângulo de visão. Aqui, ó, o meu rotate é meu ângulo de visão. Se eu apertar Z, aqui é o Z do mundo. X é o X do mundo. Y é o Y do mundo. E se eu apertar Z 2 vezes, é o Z da Suzane. Muito útil a gente poder girar o objeto certinho em relação ao eixo dele. Tá? Então, é a mesmo... Observa que é o mesmo comportamento. Se eu der rotate em X 90, eu estou rodando no eixo X em 90 graus. Sacou? Entendeu? Isso vai ser muito bom, isso vai salvar bastante tempo da gente. A gente saber que, não, peraí, eu posso pegar esse objeto e deixar ele em pé. Só pegar e rodar 90 graus. Então, o objeto está de costas, eu quero virar ele de frente, girar 180 graus. Isso é muito útil. Ou então, fazer coisas que sejam diagonais e girar 45 graus. E saber que você sempre está girando 45 graus, fazer, por exemplo, uma rua que você vai encaixar e de repente ela faz uma curva, mas é uma curva fechada, é uma curva aberta. Então, às vezes, você vai ter que fazer rotações de 30 graus para poder fazer esse desenho. Então, é bem legal. Mesmo comportamento,
mesmo comportamento. Com a diferença que, se eu apertar R duas vezes, ele está rodando em torno do próprio eixo, assim, livre. Que é bem legal também. É como eu girei a Suzane aquela hora para deixar ela torta em relação ao mundo, eu apertei R duas vezes, aí ela fez um giro livre nela, tá? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Agora, escala. Que é o S. Adivinha? É a mesma coisa, só que com S aqui no lugar. E esses três atalhos, Grab, Rotate e Scale, é provavelmente o que a gente vai usar mais do que todos os outros. Porque tudo que você fizer, você vai ter que deslocar e ajustar e mudar tamanho. O atalho que você usar mais massivamente é o Grab, Rotate, Scale. Nada você vai usar tanto quanto isso. E eu prefiro o uso dos atalhos do que o uso da ferramenta. Porque a ferramenta é assim, você vai lá, clica e puxa, você tem que soltar, clicar, puxar, soltar, clicar e puxar. E às vezes quando você vai transformar com o Grab, flui tão mais rápido, ainda mais quando você já sabe os valores, e você já sabe para onde é que você está levando, é super, super rápido. Então, vale a pena demais decorar esses três atalhos, ou anotar eles. Grab, Rotate, Scale. Vamos lá. Meu Scale, quando eu aperto uma vez é o Scale normal. Eu posso dar Scale em X, Scale em Y, Scale em Z. E a mesma coisa, em Z local, em Y local e em X local. Então, é o mesmo raciocínio para ele. E esse mesmo atalho Grab, Rotate, Scale, você vai ter ele em todas as formas de trabalho do Blender. Ele é consistente fora a fora no Blender, tá? Então, se a gente estiver modelando, eles mantêm o mesmo. Se estiver animando, mantém os mesmos. Se estiver fazendo vetor, são os mesmos atalhos. Se estiver fazendo esqueleto de personagem, são os mesmos atalhos. Eles não mudam no decorrer do Blender, mesmo se você mudar de modo de trabalho. Se você está editando vídeo, você agarra uma faixa de vídeo com Grab. Se você estiver fazendo um ajuste de curvas de animação num gráfico 2D, mesma coisa. Ah, eu quero editar esse gráfico. Vai ser assim, de fora a fora. Tranquilo? Tranquilo? Suave? Então, com isso aqui que eu passei, Grab, Rotate, Scale, a gente consegue já criar algumas coisas visuais, tá? Eu quero só antes mostrar, sem essa anotação aqui, porque eu vou precisar mostrar uma setinha. Mostrar uma setinha. Todos os valores que eu alterei, gente, todos os valores que eu alterei do objeto, eles vão ficar aqui, ó. Então, se eu mudei a rotação, se eu zerar esses valores aqui, ó, meu objeto vai voltar para a pose de repouso dele. Tá? Todos os valores que eu alterei de escala, rotação, se você zerar aqui, ele volta para o estado original dele. Isso vai ser importante para a gente em vários momentos. Bom saber que quando você está com um objeto selecionado, ele tem um menu dele de propriedades de objeto. Né? Então, esse é o menu de propriedades de objeto. E dentro dele você tem essas informações. Você também vai achar essas informações na barrinha lateral. Aquela barrinha sidebar que eu falei mais cedo. Mais cedo não nessa aula, gente. Mais cedo no outro vídeo. O sidebar, ele vai ter também, na primeira opção, as opções de posição, rotação, escala. E ele também vai ter as dimensões, qual que é o tamanho desse objeto. Então, essa é uma cabeça de macaco com 1,97 m de altura. Bom saber. Né? Se encontrasse isso no meio da PUC, né? Você provavelmente ia ser mais baixo que ela. Né? Então, é algo a se pensar. A gente vai precisar muito desses valores, tá? Isso fica no sidebar aqui, ó, nessa barrinha lateral. A gente consegue acessar ela aqui, né? Esse sidebar, pelo menuzinho aqui. Massa. Então, a gente, em teoria, né? Que na prática vocês ainda tem que mexer, mas em teoria a gente aprendeu a adicionar objeto, configurar e editar esse objeto. Uma sugestão que eu tenho de exercício de fixação, né,
é você pegar algum objeto e tentar reproduzir ele com as primitivas. É um exercício de fixação, tá? Não é obrigado a fazer ele, nem vale ponto. Mas geralmente eu gosto de trabalhar com essa casinha do banco imobiliário, que ela é feita dessa forma triangular, desse cilindro e desse cubo. Então, com essas três formas, eu talvez consiga criar algo parecido com isso. Tá certo que a casa que eu vou criar vai ter milhares de metros de tamanho, porque o Blender me dá um cubo de 2 metros por 10 metros por padrão, mas o interessante aqui é pensar no design disso, né? E aí, como exercício de fixação, eu vou criar minha coleção que já vou batizar ela como casa, só para ficar nomeado direitinho, e vou adicionar a primeira parte, que seria a base da casa. Se eu voltar na minha imagem, aqui, ó, ela é mais comprida, assim, a casinha é mais comprida do que larga, né? Então, eu daria uma escala em Y. E aí, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar o Ctrl para arredondar os valores. Então, eu estou segurando o Ctrl para ele fazer valores redondos ali. Se eu segurar Ctrl e Shift, ele faz valores redondos numa casa decimal abaixo. E se eu segurar só o Shift, ele vai fazer uma escala super delicadinha. Tá? Então, essa escala, vamos lá, S em Y. Se eu segurar o Ctrl, valores redondos. Ctrl e Shift, valores redondos com uma casa decimal abaixo. E só o Shift, valores suaves. Tá? Essa é o quê? É a base da minha casa. Eu vou chamar tanto ela quanto isso aqui como base. Essa é a base. Vamos ver na visão de frente, sem perspectiva. Usei os atalhos do teclado numérico, 1 e 5. Visão de frente, sem perspectiva. E vou adicionar agora um cilindro. E aí, todo objeto que você criar no Blender vai aparecer aonde tiver esse cursor aqui, né? Então, esse cursor é onde o objeto nasce, tá? Eu nunca lembro qual que é Shift. Shift botão direito muda a posição dela aqui, ó. Então, Shift botão direito. Eu vou colocar mais ou menos aqui nessa mira aqui, ó. Tá? Você pode também pegar a ferramenta de cursor para posicionar isso. Todo objeto vai aparecer onde tiver essa mira, tá? Essa mira a gente chama de cursor e é onde os objetos nascem. Serve para outras coisas também, mas ele tem tipo umas 28 funções, mas vamos começar com uma. Aqui, ó, eu vou adicionar um cilindro. Então, vou adicionar um cilindro. Esse cilindro, eu vou querer ele já torcido em 90 graus. Então, eu já vou pedir ele torcido em 90 graus, com 3 vértices apenas e um preenchimento triangular. É isso que eu quero. E aí eu vou dar Grab, Scale em X, Grab em Y, Scale em Y. Acho que eu quero dar uma escala em X, talvez. Deixa eu ver, escala em Z, escala em Z. Eu acho que eu quero um pouquinho mais atarracado, assim. Grab em Z. E isso aqui é o meu telhado. Que eu vou batizar também esse conteúdo aqui, ó. E aí eu vou adicionar agora, né, na visão de lado, eu vou adicionar um cilindro, dessa vez com 8, porque eu quero ele arredondado. E eu quero ele mais ou menos no centro aqui do telhado, né? Escala. Eu acho que minha casa ficou bem mais comprida, mas tudo bem.
A polícia do 3D não vai bater aqui me proibindo de fazer assim, né? Isso aqui é a chaminé. Opa, chaminé? Que isso? Chaminé. Eu posso selecionar todo mundo, ó. Eu posso selecionar todo mundo aqui e dar a escala em todo mundo no eixo que eu quiser. Mas no caso aqui eu quero selecionar gente, eu quero selecionar a base, o topo, e eu quero dar uma escala em Y neles aqui. Acho que vai ficar um pouco melhor. Isso funciona como asset na Unity, não é o melhor jeito de fazer, tá? Esse não é o melhor jeito de fazer, isso é só um exercício de fixação, tá? Que eu recomendo que vocês façam. Dá para fazer modelos bem mais elaborados com isso, dá para fazer, assim, qualquer coisa. Pense em Lego mesmo, pense em montar pecinhas, comece com objetos simples, tenta fazer uma mesa, observa a mesa que vocês estão sentados nela, quantas peças, quantos cubos tem e quais são as deformações desse cubo, né? Pensa em situações simples e faz esse exercício de fixação, tá? Na semana que vem, a gente vai avançar para dentro do modelo. Então, a gente vai começar a editar dentro do modelo como é que é o design. Então, até lá, seria interessante que você fizesse o maior número possível desses objetos compostos de vários objetos. Para cada objeto, clica com o botão direito e adiciona uma coleção e faz dessa semana para a próxima, o ideal é que vocês tentem fazer pelo menos 10 objetos diferentes compostos, tá? Na aula prática, eu quero ver esses objetos, se vocês trouxerem, eu quero ver eles, tá? E já observar isso. Então, considera realmente um exercício para a prática. Mesmo que você já saiba modelar no Blender, né? Pensa num objeto mais complexo, faz um desafio. Semana passada alguém fez um caranguejo super detalhado, usando só esferas deformadas. Ficou incrível. Ficou bem legal. Foi baseado num modelo que ele viu de primitivas do Sketchfab, que é um site de modelos 3D. Mas, enfim, olha os objetos da sua casa, vê o que você consegue reproduzir e tenta praticar com isso. Eu vou encerrar a gravação desse aqui por agora. Preciso saber se tem mais alguma dúvida antes de eu encerrar. Tranquilo? Vou encerrar agradecendo quem está vendo isso no YouTube. Obrigado se você está vendo isso no YouTube. Lembrando, os vídeos não são monetizados, então é só para ajudar mesmo quem tiver interesse. E para os alunos que vêm aqui na aula ao vivo, gente, muito obrigado. São vocês que fazem a aula. Eu só repito ela todo ano. Então, brigadão aí para todos vocês.